Amém? Está escrito assim na palavra de Deus: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens, e eu perguntei-lhes pelos judeus que voltaram, os que sobreviveram ao cativeiro e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os que sobreviveram ao cativeiro estão passando grande aflição e vergonha lá na província. Os muros da cidade foram derrubados, as portas da cidade foram queimadas. E depois de ouvir estas palavras, eu sentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. E eu disse: ó Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, que cumpres a tua aliança e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Os teus olhos estejam abertos, teus ouvidos atentos, para ouvirdes a oração do teu servo, que faço diante de ti, dia e noite, pelos israelitas teus servos, e confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e a minha família pecamos, temos agido de forma perversa contra ti, e não temos obedecido os teus mandamentos, nem os estatutos e as leis que ordenaste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste ao teu servo Moisés: se fordes infiéis, eu vos espalharei entre os outros povos. Mas se voltares para mim e obedecerdes os meus mandamentos e os praticardes, ainda que os vossos exilados estejam entre os dispersos pelos lugares distintos debaixo do céu, de lá eu os ajuntarei e trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Eles são os teus servos e o teu povo, que resgataste com teu grande poder e com o teu braço forte. Ó Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos, cujo prazer está em temer o teu nome. Faz com que o teu servo seja bem-sucedido hoje, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nesta época, eu era o copeiro do rei. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós. Obrigado por essa noite especial de culto, onde estamos aqui, ó Deus, diante deste tema. Esse tema poderoso, Senhor, que é, ó Deus, a unidade como fruto da angústia. E eu quero pedir ao Senhor que venha agora de encontro aos nossos corações, às nossas vidas, e ministre, ó Deus, tudo aquilo que Tu tens falado comigo ao longo desses meses, ó Deus, a respeito desse tema, que o Senhor possa fazê-lo também ao coração dos Teus servos. Eu amarro todo o espírito contrário e tudo aquilo que não é do Senhor, e peço ao Senhor que venha neste lugar, impactando os corações, e que nada impeça o fluir, ó Deus eterno maravilhoso, da Tua graça neste lugar. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode sentar, irmãos. Queridos, quando eu penso sobre angústia relativamente à questão missionária, uma figura me vem na mente, uma figura que, um quadro da minha vida, que se passou há aproximadamente 34, 35 anos atrás, faz alguns anos, né? Foi por volta do ano de 1987, eu estudava em Pindamonhangaba, no Instituto Bíblico, ali em Pinda, fazia ali o seminário, e um dia eu fui com o diretor, o diretor-geral da escola, o pastor João Colenda, e um missionário sueco, chamado Gustavo Alvin Bergsten. E nós fomos a São Paulo, no aeroporto, fomos levar um missionário americano que ia para os Estados Unidos, e na volta nós paramos numa cidade de São Paulo chamada São José dos Campos. Fica na margem da Via Dutra, né? Da rodovia Dutra ali, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. Quem conhece essa via sabe do que eu estou a dizer, e conhece a cidade certamente, São José dos Campos. E nós paramos ali na praça da cidade de São José, numa das praças ali da cidade, e eu estava assentado atrás do banco do condutor, e o pastor Gustavo, com mais de 80 anos já era um senhor bem idoso, ele era sueco,
Enquanto o pastor Colenda desce e vai resolver um assunto no banco, nós ficamos no carro. E naquele momento eu olhei pelo retrovisorzinho de dentro e vi que o pastor Gustavo, um missionário de mais de 80 anos, ele estava chorando. Ele estava chorando, as lágrimas corriam ali nos olhos. Um homem já com uma certa dificuldade de mobilidade, e ele começou a chorar, e eu disse: pastor, por que o senhor está chorando? E ele disse-me: irmão, olha quanta gente está passando aqui, e eu não tenho um folheto para dar para eles, para falar de Jesus para eles. E aquilo me comoveu profundamente, eu fiquei tão envergonhado, que eu olhava para aquelas pessoas passando, para mim era mais alguns transuantes que estavam passando por ali, mas para ele era um campo missionário que estava transitando ali diante dos seus olhos. E ele sentia angústia por não ter como dar pelo menos um folheto para dizer: olha, Jesus te ama e Ele quer salvar a sua vida. Angústia, irmãos, angústia é o que falta hoje na igreja do Senhor. É disso que quero falar nessa noite e quero trazer isso para dentro do campo da unidade. Amém? Eu tenho meditado nesse texto já há alguns meses, procurando uma mensagem para transmitir a vocês a respeito desse tema tão sugestivo. E por que eu contei essa história? Porque essa história não me sai da mente. Todas as vezes que eu me vejo negligenciando esse grande chamado de Deus para a minha vida, que os jovens ensinaram aqui muito bem, não é? Como pregarão, como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados, não é? Então, essa dinâmica da obra missionária, ela não pode parar, ela precisa estar dentro do nosso coração, das nossas vidas. E pensando a respeito disso, Deus me deu uma mensagem, e eu gostaria de compartilhar nos minutos que tenho aqui com vocês, nesse primeiro dia de congresso, e talvez seja o ponto, o start desse congresso, e não poderia ser diferente com esse tema, não é? E a mensagem que o Senhor me deu para falar com vocês é a respeito de um chamado de Deus para esses últimos tempos. E o chamado de Deus para nós, para esses últimos tempos, é um chamado para a angústia, não é? O pastor David Wilkerson, e já em memória, um grande profeta de Deus do século passado, que faleceu nesse século, não é? Faleceu há aproximadamente 11 anos atrás, um dos grandes apóstolos americanos, para mim, um dos maiores, entre os maiores, não é? Ele tem uma mensagem dele que ele prega sobre o que aconteceu com a angústia. Eu aconselho você depois a ouvir, se tiver tempo, onde ele fala a respeito daquilo que está faltando na igreja hoje, que é esse batismo na angústia, esse batismo, que precisamos ser batizados nele. E o chamado de Deus para nós, nesses últimos tempos, é um chamado para angústia. Eu penso que estes tempos não são tempos para brincarmos de evangelho, brincarmos de pregar o evangelho. Não há tempo para a insensatez que tem tomado conta do coração de muitas pessoas, não é? Não há tempo para discursos bonitos. Às vezes a gente fica esperando discursos bonitos, grandes conferências com grandes conferencistas, não é? E que muitas vezes não muda nada, não transforma nada, não é? Precisamos da ajuda do Senhor para entendermos o tempo que a gente está vivendo. E como profeta de Deus nesse tempo, eu declaro, irmãos, que a igreja passará por um grande despertamento. Esta igreja aqui em Portugal, eu creio num grande despertar do Espírito para um tempo de grande colheita, não só em Portugal, mas fora dele. O meu coração geme por isso todas as manhãs. Essa manhã era 3 horas da manhã, 3 e pouca da manhã, eu estava orando, e eu falava com Deus a respeito disso. Eu estive orando até, sei lá, umas 4, 5 da manhã, mais de 5,
quando eu mandei uma mensagem para o Hélio dizendo que eu não vinha na oração, acho que já era mais de 5, e sentindo o peso, sentindo a angústia, por conta de tantas vidas que passamos por elas o dia inteiro aqui neste lugar, e que muitas vezes são pessoas desesperadas. Muitos já pensou em pôr cabo das suas próprias vidas, enquanto nós estamos brincando de pregar o Evangelho, brincando de ser crente num tempo que não é para brincadeira. Eu quero confessar, irmãos, para vocês que eu estou cansado de ouvir muitas pessoas dizer que estão preocupados com a evangelização do mundo, mas não fazem nada para isso. Ah, pastor, o islamismo está crescendo, né? Tem uma mesquita sendo construída aqui perto de nós, e muitos cristãos estão preocupados, o islamismo está crescendo, daqui a pouco vai tomar conta da Europa, vai tomar conta disso, vai tomar conta daquilo. Eu vejo muitos pastores falando disso, mas eu não vejo ninguém fazendo nada para mudar esse quadro. Aí você pode dizer, não, mas as igrejas têm crescido, há um trabalho de evangelismo sendo feito. Irmão, há uma diferença entre você estar preocupado com algo e você estar angustiado por aquela mesma causa. A preocupação te leva a produzir ferramentas externas para tentar mudar a situação. Mas a angústia traz o problema para dentro de você, ou você faz ou você morre. É o que Paulo disse, se eu anuncio o Evangelho, eu não tenho de que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação. E ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Nós precisamos despertar para isso. A nossa preocupação hoje é com o quê? Como lidar com os problemas, como alcançar os perdidos, como fortalecer o seu povo, como impactar o mundo nessa época da internet. Estamos tão preocupados com isso, como fazer isso, como fazer... Irmão, pare com isso. Peça a Deus para te batizar com o batismo de angústia e trazer o seu coração, o verdadeiro amor que está no coração de Deus pelos perdidos. Aquilo que é maior do que você, que vai fazer você abrir mão de tudo por conta disso. Amém? Eu olho para o cenário religioso de hoje, irmãos, vejo que tudo não passa de movimentos carnais de homens. E hoje estão até explorando o campo missionário para benefício próprio e para enriquecimento ilícito. Há muitas agências de missões hoje que estão trabalhando no mundo e estão se enriquecendo às custas de uma falsa mensagem, que eles mesmos não acreditam nela, levando pessoas, não é, a apostar nisso quando eles não estão nisso. O pensamento deles é bem outro. É o enriquecimento, é a promoção, é o dinheiro. O que eu vejo hoje em dia, irmãos, preocupa o meu coração. Porque a igreja é sal da terra, a igreja é luz do mundo, a igreja é instrumento de Deus e ela deve mudar a sociedade onde ela está inserida. Mas o que eu vejo é o contrário, é o mundo entrando na igreja, é o mundo mudando a igreja, é o mundo tendo acesso à igreja. Vocês estão aí? A minha pergunta nessa noite para nós é: onde está a unidade na casa de Deus? Por que a igreja de Deus está tão fragmentada hoje? Por que você vai ver igrejas que pensam só no reino deles aqui neste mundo? Em líderes que querem promover o seu reino. Se você colocar a placa da igreja dele na frente da sua igreja, ele investe em você, mas se você não fizer isso, ele não é capaz de fazê-lo. Vocês estão aí, irmãos? A resposta para essa pergunta: o que está acontecendo? Por que não temos unidade na igreja hoje? Porque falta angústia na casa de Deus. Falta angústia no ministério, irmãos. Nós, como pastores, temos que ser consumidos pela urgência da missão que está sobre nós. Nós não temos outra geração para ganhar para Cristo, só temos esta. Ou fazemos isso agora, ou não faremos nunca. Há um louvor do Inário que diz: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar? Será que eu posso chegar diante dele e dizer para ele: Senhor, eu não tive oportunidade, ninguém me mandou fazer, ninguém me comissionou,
O que falta, na verdade, é angústia em nossos corações, né? A palavra angústia é uma palavra que não se ouve nesta época. Por quê? Porque nós vivemos numa época de crente mimado, irmãos. Os crentes só pensam neles próprios, em como se dar bem, em como ficar cada dia melhor. Mas o que é angústia? Pastor, você está falando de angústia, o que é angústia? Angústia quer dizer extrema dor e sofrimento. Angústia quer dizer que as suas entranhas estão tão comovidas que isso se torna doloroso para você. Ou você faz, ou você faz. Ou você vai até os perdidos, ou você não tem opção. Amém? É uma dor aguda dentro do peito, algo profundo que causa em você uma dor para além daquilo que você pode imaginar. Se você não sente isso, você não tem angústia. E vou dizer, irmãos, não faça nada para Deus que não te apaixone primeiro. Não pegue a sua viola para tocar, não pegue o seu microfone para cantar, não vá fazer um trabalho com criança, não faça absolutamente nada para Deus que não te apaixone primeiro, que não seja maior do que você. Porque você vai perder tempo, meu querido. Amém? Nós estamos muito presos em discursos, lendo livros de como fazer isso, de como fazer aquilo, gostamos disso, sim ou não? Nós gostamos de conversas sobre missões, de bate-papo sobre missões. Eu vejo pessoas dizendo, estou fazendo missões. Vão lá para Moçambique, vão lá para algum país de África, ou para a Ásia, ficam lá 15, 20 dias, retornam depois para os seus países, já fiz missões. Me fez lembrar de um amigo, nós estávamos viajando de Lisboa para Munique. E ele dizia, Deus me chamou para ser profeta das nações. E lá de cima do avião, ele orava para nações cá embaixo, já passando. Agora é Espanha, agora é França, agora não sei o quê, agora não sei o quê. Mas que é isso? A paixão verdadeira, irmãos, é fruto da angústia. Sim ou não? Isso é recorrente nas Escrituras, você vai encontrar isso em muitos pontos das Escrituras. Sempre que Deus, Ele intentava fazer algo, quando Ele tinha que mudar algo, quando Ele tinha que defender o seu testemunho aqui neste mundo, sabe o que Ele fazia? Ele procurava um homem que estava sobre os seus joelhos. Em toda a parte da Bíblia, você vai ver quando Deus quer defender o seu testemunho diante de um mundo pagão, Ele vai buscar homens e mulheres que estão comprometidos com uma vida de oração e de busca da presença de Deus, chorando ali diante do Senhor, trancado no seu lugar secreto e dizendo, Deus, restaura, muda. Cantar, Deus sara essa nação, Deus sara essa terra, profetizar, ir lá e fincar uma estaca, tudo isso é bom, mas isso não resolve, se não houver angústia dentro do coração, a ponto de mover você a abrir mão de tudo, e dizer, Deus, eis-me aqui, eu abro mão de tudo, Senhor, para fazer a tua vontade, aleluia, oh, glória a Deus. Deus vai lá no quarto de oração, aonde você está, e Ele compartilha com você, que está ali em oração, da sua própria angústia, porque Deus está, aleluia, com seu coração angustiado ao ver a humanidade indo para o inferno. Enquanto nós temos a saída para eles, mas simplesmente, não, eu vou ficar daqui porque missões faz com o joelho dos que oram, com as mãos dos que contribuem, com os pés dos que vão, e com a igreja que envia, está bem, é desse jeito. Mas seja quem ora, seja quem vai, seja quem contribui, seja quem envia, precisa ter paixão no coração, precisa sentir o fogo de Deus. Senão, irmãos, nós estamos perdendo o nosso tempo. Turismo, muitas pessoas estão fazendo. Ah, Deus me chamou para tal lugar assim, assim, e lá vou eu. Quando se fala de abrir igreja em países assim desses mais ricos, todo mundo tem chamado, é ou não é? Vamos para a Suíça, um salário de 4.000 euros por mês, e maravilha, vamos que vamos, né? É ou não é?
Vamos parar de fazer turismo, irmão, vamos fazer missões. Vamos parar de conversa e vamos fazer aquilo que interessa, aleluia. Jesus falou com seus discípulos no capítulo 28 de Mateus, ele disse, olha, vocês devem ir e fazer discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A ênfase do texto original grego não está na viagem, mas na mensagem. Não é o ir que é importante, é o fazer discípulo que é importante. E você só faz discípulo, aleluia, se você tiver um coração que arde pelo Senhor. Porque nós, por natureza, produzimos pessoas como nós. Estão aí, irmãos? Hoje Deus está à procura na sua igreja de homens de oração, homens que se curvem diante dele e diga, Deus, eu quero fazer a tua vontade, não me importa. Eu tenho sonhos, eu tenho projetos, mas eu os coloco diante de ti, Senhor. Eu quero ser usado por ti para levar a tua mensagem, não importa. Aleluia. Podemos ver isso no livro de Neemias, irmãos. Quando nós olhamos para Neemias, nós vemos o quê? Jerusalém, ela está em ruína. E Jerusalém era o centro do interesse de Deus. Era o povo de Deus, a representação de Deus na terra, era Jerusalém. E como é que estava a cidade de Jerusalém, irmãos? Estava completamente acabada, destruída. As pessoas passavam, sabe o que diz? Sabe o que eles olhavam e balançavam a cabeça? Está vendo? Esse povo não era povo de Deus, nada. Deus não tinha compromisso com essa gente, nada. Cadê os Deus deles? Cadê o Deus deles? Aonde está o Senhor deles? Cadê o Senhor deles? Irmão, quando você vai, entenda uma coisa. Quando você vai e Deus impulsiona você para fazer missões, escute isso, que isso é importante. A salvação das almas não é o fim, é um meio. A obra missionária, o fim da obra missionária, não é a salvação de almas. A salvação de almas é um meio para o fim de Deus. E o fim é que seja evidenciado o poder de Deus. A testemunha do Senhor tem que chegar lá, aleluias. Então, quando as almas se convertem, você põe elas ali, e isso mostra que Deus está operando na terra, mas elas não são o fim. O fim é a glorificação de Deus. E você só pode glorificar a Deus compartilhando do coração de Deus. Alguém disse assim, não, o pastor, por conta, para ver alma salva, vale tudo não. A salvação das almas não é um fim em si, é os meios pelos quais Deus é evidenciado aqui neste mundo. Jesus chegou a uma parte, a uma terra, lá no território, na região da Galileia, e a Bíblia diz que com ele estavam os seus discípulos, e também Maria, e Maria Madalena, da qual ele tinha expulsado 7 demônios, e outra Maria. E a Bíblia diz que ele ensinava e pregava aquelas pessoas. Aleluia. Como é que ele fazia isso? Ele pregava e ensinava, e do lado dele estava Maria Madalena, a mulher que tinha 7 demônios, mas liberta. E as pessoas ao olhar para aquilo falavam, não, Deus é grande mesmo. O poder de Deus chegou na terra mesmo. Ao ver aqueles homens pescadores que não tinham valor nenhum, talvez naquele tempo, mas cheio da graça de Deus e libertos, eles olhavam e diziam, Deus é grande mesmo, Ele é poderoso. A evidência da mensagem é que é mais importante, a evidência do Senhor. Não foi isso que Jesus falou no capítulo 1, versículo 8, do livro de Atos? Ele diz, mas recebereis virtude ao descer sobre vós o quê? O Espírito Santo, e vocês vão ser o quê? Testemunha. Aleluia!
Oh, glória a Deus! Quando você chega num lugar onde não tem Deus, e se você tem paixão no seu coração, se você comunga do coração de Deus, quando você chega num lugar onde ainda não, o Evangelho não chegou, se os homens não perceberem, eu te digo, o mundo espiritual vai perceber, e vai começar a mudar, e vai começar a transformar, porque você chegou ali, e você evidencia Deus. Jesus falou em Mateus 24, e este evangelho do reino será pregado onde? Em todo mundo, em quê? Em testemunha a todas as gentes. A tradução correta seria: e este evangelho do reino será pregado em todo mundo, para estabelecer evidência de que Deus governa, de que Deus reina, de que Deus é soberano, aleluia, de que Ele é poderoso. Aleluia. Israel estava escravizado, irmãos, como o mundo que nós estamos vivendo. O que tinha Israel? Casamentos mistos. O que tinha mais? Escravidão dos mais fortes contra os mais fracos. É isso que temos hoje, sim ou não? Crentes insolventes tem hoje? Tem? Tem ou não tem, irmãos? Conhece algum crente insolvente? Que não consegue pagar as dívidas espirituais, que estão mendigando e dependendo dos outros para caminhar? A casa de Deus está sendo desprezada. O lixo está tomando conta da casa de Deus. Era assim que estava lá em Jerusalém, entulho por todo lado. A palavra de Anani é: olha, lá está lixo para tudo quanto é lado. Deus não é glorificado assim, irmão. Deus é glorificado quando, aleluia, Ele é evidenciado pela transformação de vidas. A resposta de Deus aos grandes desafios espirituais é a mesma de sempre. Há um grande desafio hoje, sim ou não? E a resposta de Deus qual é? É a mesma. Ele vai em busca de homens e mulheres cujos corações estão quebrantados diante dEle e que diz: Senhor, eu quero fazer parte disso, aleluia. Assim como o profeta Isaías, quando Deus clama: quem há de ir por nós, a quem enviarei? O que ele fala? Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim, Senhor. Aleluia. Vocês estão aí, gente? Então mesmo, Deus sabe onde encontrar esse guerreiro. Deus sabe aonde encontrar essa pessoa. Ele vai direto no teu quarto de oração. Se você estiver lá, Ele vai te levantar com paixão, com desejo de fazer a diferença. Foi assim com Neemias. Deve ser assim conosco nesse tempo. Sentir a dor de Deus, sentir a paixão de Deus, sentir compaixão pelos perdidos e pelos necessitados. Amém? Amém. Muitas vezes nós temos as palavras certas, nós temos os hinos certos, mas o nosso coração não está certo. Nós precisamos mudar os nossos corações, precisamos transformar os nossos corações, como o profeta falou: rasgue os vossos corações e não as vossas vestes. Vocês estão aí? Rasgue os vossos corações diante do Senhor e não as vossas vestes. Tem gente aí com cara de quem está preocupado, mas preocupação não basta. Precisamos subir de nível, de preocupação para angústia. Vamos ver um pouquinho dentro da história de Neemias aqui. À medida que olhamos mais profundamente para o coração de Neemias, nós vemos que ele era um homem que tinha uma grande carga, um grande peso sobre ele. Percebemos isso ao lermos o texto. Eu te aconselho a ler todo o livro, porque vamos falar dele esse final de semana. Ele carregava em seu coração fortemente os interesses do Senhor. Ele era um homem que estava interessado pelas coisas de Deus. Irmãos, os crentes não estão interessados pelas coisas do Senhor. Nós estamos sonolentos hoje. A Bíblia diz que quem dorme na cega é o quê? Quem sabe? Porque quem dorme na cega é o quê? É filho que envergonha. É filho que envergonha. Eu não vim passar a mão na cabeça de vocês hoje não, irmãos. Vocês sabem que às vezes eu prego umas mensagenzinhas fáceis para ajudar vocês, uma graça assim, não é?
Mas hoje eu quero tirar você desse lugar de conforto onde você está. Ou você se compromete com Deus ou não dá para seguir. Vamos parar de brincadeira aqui, gente. Você quer Deus, então arregace as mangas e parte para cima. Diz para Ele o que você quer de fato. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O irmão dele, o Anani, tinha chegado lá desde da visita que ele foi fazer a Jerusalém. E é dessa forma que o livro de Neemias começa, conforme nós lemos. E então nós temos o relatório de Anani. E então nós temos a reação de Neemias. E diz o texto lá no verso 4: E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei, e passei dias lamentando-me, jejuando, orando ao Deus dos céus. Já fez isso pelos perdidos, irmãos? Não venha para cá com essa conversa que você é apaixonado por perdido, mas se você não chora por eles, se você não dedica nenhum tempo da sua madrugada para clamar a Deus por aqueles que, como você, não conhece o Evangelho. Há uma grande carga no coração de Neemias. Esta carga nasce, antes de tudo, a sós, na presença de Deus. Essa grande carga que esse homem carrega, ela nasce dos momentos que ele passa com o Senhor, das horas que diariamente ele passa na presença de Deus, e em seguida, a partir da presença de Deus, ele carrega essa carga com ele. Ele levanta do seu lugar de oração, e levanta com o peso de Deus sobre ele, com a carga de Deus, com a responsabilidade sobre ele, aleluia, aleluia. E ele torna-se, evidentemente, nesse homem que traz a angústia de Deus no seu coração. E isso, apesar dele mesmo. Você vai ver que ele coloca em risco a sua posição. Ele era um homem bem posicionado. Não vem para cá me dizer: não, pastor, eu tenho uma boa profissão, eu tenho status, eu tenho isso, tenho aquilo. Irmão, nada disso vai ser desculpa naquele dia quando você chegar diante de Deus. Você não vai dizer: olha, Deus, eu não pude, porque você sabe. Eu tinha uma grande empresa, eu tinha grandes negócios, eu tinha grande projeto. Deus não quer saber de nada disso. Eu sei que nem todos foram chamados para ir, mas todos foram chamados para se angustiar, para sentir a dor, para se desesperar diante de Deus, para dizer: Senhor, faça de mim um instrumento na tua mão, eu quero, Senhor. Aleluia. Ele não sabia o que esperava dele, ele não sabia o que ele iria enfrentar, mas aquilo consumia ele. Aleluia, aleluia. Era ilegal ele chegar com aquela cara triste diante do rei, mas ele arriscou a sua vida. A carga do seu coração o trai. Ele chega diante do rei e aquela... Irmão, quando você está cheio de angústia pelos perdidos, quando o Espírito de Deus move, por onde você passa, você deixa um rastro, aleluia, as pessoas vão olhar e dizer: aleluia, esse homem é apaixonado por missões, esse homem é, aleluia. Por onde nós passamos, há 31 anos somos casados, eu com Débora comigo, 31 anos, mas missões é uma realidade tão forte na nossa vida, que por onde passamos, pastoreamos várias igrejas, mas as pessoas são impactadas com essa urgência da necessidade de falar de Deus para os perdidos. Porque isso está dentro de nós, é maior do que nós. Pense vocês, para mim era muito mais fácil estar apacentando uma igreja lá no Brasil, com o meu salário todo mês, minha casa boa que Deus me deu, viver uma vida tranquila, dirigindo o meu carro, sossegado. Pegar umas férias de vez em quando, viajar umas 3, 4 horas, ir ali para a praia, passar uns dias lá. Mas eu não quero nada disso. Deus me chamou e a minha vida, Paulo disse: olha, contanto que o Evangelho seja pregado. Aleluia.
Isso é suficiente para nos mostrar mais adiante algo sobre a natureza e a condição desse vaso escolhido por Deus, que foi Neemias. E esse vaso que é usado pelo Senhor na restauração do testemunho de Deus. Deus quer que o testemunho dele seja evidenciado, irmão. Você tem que chegar e tem que pôr mesmo. Você é de Deus, você é de Jesus. Você tem que chegar e mostrar a grandeza de Deus na sua vida. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Ah, mas ninguém liga para mim, não importa. O mundo espiritual está caindo diante de você, porque você é prova de que Deus muda as pessoas. Aleluia! Oh, glórias a Deus. O instrumento, irmãos, é aquele que sente grande pressão no coração, diante de um estado de coisas contrário ao pensamento de Deus. O que nós estamos vivendo hoje são coisas contrárias ao pensamento de Deus. Mesmo aqueles que fazem missões, muitas vezes não fazem pelo motivo certo. Eu não sou juiz de nada. Eu só estou te dizendo que não importa o que você faça para Deus, se não há angústia envolvida, isso é perda de tempo que você está fazendo. Você precisa pedir para que Deus te mergulhe na angústia e você sinta a dor dos seus. Se você é professor de escola dominical, você tem que sentir a dor dos seus alunos. Se você é líder de jovem ou de adolescente, ou de mulheres, ou seja em que departamento for, você tem que pedir a Deus que faça você sentir a dor do seu grupo. Eu todos os dias oro por um de vocês aqui desta igreja. Não sei o nome de todo mundo, vou lá na lista do pessoal lá, não é? Do grupo nosso. E às vezes eu estou orando, o Espírito Santo fala comigo assim, ora por esse em especial aqui, que eu tenho algo para a vida dele. Eu preciso mudar alguma coisa na vida dele. Talvez não vos conheça de ir à vossa casa, mas vos conheço no meu joelho nas madrugadas, orando pela vida de vocês, para que Deus tenha misericórdia e abençoe vocês. Esse é o meu trabalho, porque vocês são o rebanho desse pastoreio. E o que eu quero é que a vida de vocês sejam abençoadas, e que vocês sejam homens e mulheres cheios da bênção de Deus. Se você é um pastor ou uma pastora, e você não sente angústia pelos seus, se você não chora pelas madrugadas, eu te digo, repense o seu ministério. Repense a sua vida com Deus. Aleluia. Vocês estão aí, irmãos, ainda? Muito bem, não vai embora não deixa não. Uma coisa, irmãos, é você obter um tipo de preocupação pública sobre coisas. Você vê uma situação na igreja e aquilo mexe com você. E você fica preocupado. E em seguida você começa a fazer um movimento tremendo, um barulho terrível entre as pessoas, para anunciar e demonstrar-lhes de uma forma pública o esforço e a organização com que você está fazendo aquilo. Isso é uma coisa. É possível que nos juntemos em torno de uma causa. Vamos supor, está aí a guerra na Ucrânia, e há muitos refugiados. É possível que a gente se junte em torno de uma causa, de receber refugiados, de cuidar deles. Mas, isso é uma coisa. Isso pode ter todos os tipos e todos os elementos que ficam aquém daquilo que é essencial e necessário do ponto de vista de Deus. Eu posso me preocupar com algo, me envolver com algo, até contribuir financeiramente para algo. Eu posso abrir a minha casa, eu posso construir uma casa para receber esses refugiados. Isso é uma coisa. Uma outra coisa é chegar a uma situação de fora. Você não tem nada a ver com aquilo. E pegar aquilo e atrelar a sua vida. E dizer, esta é a minha causa. A causa deles é a minha causa. O problema deles não era, mas passou a ser o meu problema também.
E eu não descansarei até ver o milagre acontecendo nessa situação. E você então vai levar isso diante do Senhor. E Deus vai tomar o seu coração, aleluia. E as coisas vão começar a acontecer. Você pega aquilo e faz daquilo o trabalho da sua vida. É isso que eu quero. Deus não quer que você atire em muitos passarinhos que estão voando, mas que você se concentre num e diga: é aquele que eu quero, é para aí que eu vou, e é isso que eu vou fazer, aleluia, e faça disso o objetivo da sua vida. E coloca angústia por cima. É outra coisa, irmãos, quando o Senhor coloca em nossos corações em secreto uma carga quase insuportável. Eu vejo pessoas que chegam e falam: pastor, eu quero ir para missões, mas vou para qualquer lado. Vou para qualquer lugar, eu não tenho lugar. Irmão, isso não é assim. Isso não é assim. Você tem que ter uma dor no seu coração. Você tem que sentir uma empatia. Eu oro por Portugal há mais de 30 anos. Essa nação, Deus colocou no meu coração. Eu posso morrer e não ver aquilo que Deus falou comigo que vai acontecer nessa terra, mas eu sei que vai acontecer. Se nos meus dias, se fora dos meus dias, eu não sei, mas isso consumiu mais de 30 anos, quase 40 anos da minha vida. E o restante dos dias que Deus me der, não sei quantos, não é? Saudade do céu tem demais da conta, todo dia. Mas enquanto estou aqui, diz Paulo, vamos juntos nessa peleja, amém? Amém? Vocês estão aí, irmãos? Amém. Aleluia. E nós devemos, antes de tudo, irmãos, carregar secretamente na presença de Deus em nossos corações, em um profundo derramamento em oração, com dores de parto, até ver a obra acontecer. Não pare não, meu querido. Você está desistindo à toa. Não importa se o seu projeto é pequeno ou grande. Não importa se o seu sonho é pequeno ou grande, invista nele, trabalhe nele, se prepare, vá para o joelho, vá para a oração, clame a Deus, bote isso diante do Senhor e fale: é isso que eu quero. E Deus vai te usar, querido. Deus vai te encher, Deus vai te capacitar, você vai ver a glória de Deus, você vai conseguir começar a sentir algo que você nunca sentiu. Aleluia. Há muitas pessoas que poderiam se interessar por uma causa, a quem você poderia delegar um trabalho e esperar que ela fizesse esse trabalho. Mas isso não é tudo que Deus espera de nós. Que você pega um trabalho e diga: está aqui, meu irmão, faça isso. Não é isso que Deus espera de você, querido. Deus espera que você faça o trabalho. Não é um trabalho qualquer, mas é aquilo que Ele te chamou para fazer. E Ele já tem falado com você. E você sabe que Ele tem falado. Então deixa os embaraços, deixa o pecado que te rodeia tão de perto. E começa a correr, aleluia, com paciência, a carreira que te está proposta. Olhe para Jesus e comece a andar. Aleluia. Ter uma carga, ter sobre nós uma carga, alguém requerer algo de nós é uma coisa, mas outra coisa totalmente diferente. É quando você tem comunhão espiritual com Deus. É quando você entra no seu quarto de oração e você diz: meu pai, e ele diz: meu filho, pode falar, vamos conversar, vamos falar junto aqui. Eu quero colocar a dor do meu coração no seu coração. Aleluia. E ele diz: eu vou te dar capacidade para você aguentar, para você levar, para você fazer. Aleluia. Você vai amar incondicionalmente. Sabe por que as pessoas não aguentam o campo missionário? O pastor Fernando disse que a Itália é cemitério de pastor. Eu fiquei cemitério de missionário, fiquei preocupado. Alguns já disseram que é a Espanha. Espero que vocês não morram lá, irmãos. Viu, Fabrício? Você mais o Cristo, por favor. Eu me lembro, no ano de 1998, eu estive pregando em Sevilha. Estive com um pastor lá de São José dos Campos. Ele estava pregando, ele era pastor em Sevilha. Ele tinha tido um AVC. Ele estava desencorajado.
ele estava pronto para voltar para o Brasil e voltou realmente. E ele diz: não aguento mais essa nação. Esse povo não tem jeito. E eu fiquei tão triste. Porque, irmão, quando você abraça algo, não importa o feedback das pessoas, você não precisa de ser amado de volta. Você não precisa que as pessoas te aplaudam. Vocês não precisam que as pessoas te reconheçam. Vocês não precisam que as pessoas digam: está tudo certo. Você sabe, o seu coração está amarrado ao coração de Deus. E você vai até o fim, você vai trabalhar, e você vai enfrentar. Aleluia, eles te amam, amém. Eles não te amam, amém também. Você prega, eles aceitam, amém. Você prega, eles não aceitam, amém também. Há um grande missionário norte-americano que esteve na Índia por muitos anos, 40 anos na Índia. Ele chegou na Índia e decidiu viver diferente dos demais missionários americanos. Os missionários americanos naquele tempo, eles viviam em um mundo separado das pessoas. Ele disse: não quero isso. Eu quero viver como os indianos vivem. Quero morar nas cabanas que eles moram. Quero comer a comida deles. Quero andar nos vales e nos guetos que eles moram. Eu quero estar com eles todos os dias. Eu quero fazer um trabalho diferente aqui. Uma paixão que era transcendente. 40 anos na Índia. Nenhum convertido. E ele volta para os Estados Unidos. E ele no caminho, indo no navio, ele dizia: Deus, eu trabalhei em vão. E Deus disse: não, você semeou a semente. Outros vão colher. Anos depois, igrejas começaram a ser fundadas ali naquele lugar. Multidões começavam a se converter. E os pastores perguntavam: que no meu sermão que vocês viram? O que na minha mensagem que vocês viram? E eles diziam: nada disso. Houve um homem que passou por aqui, a vida dele nos impactou de tal maneira que hoje nós entendemos que ele trouxe Deus para aqui. E nós queremos esse Deus. E multidões se converteram. Grandes igrejas ainda estão lá e que se levantaram nesse tempo. Angústia, irmãos. Decisão. Não desista. Está difícil, meu irmão. Enfrenta. Ô Cristo, está difícil lá. Enfrenta, meu irmão. Aleluia. Maior é aquele que está em você do que está lá naquela cidade. Fabrício, está difícil. Lá em Castelhão de la Plana, aquilo é difícil, não é? Já quebrou aquilo lá. Amém. Glória a Deus, pastor Fernando. Como é que está aquele negócio lá? Está difícil? Está na bênção, aleluia, assim que fala, aleluia. O Samuel até o cabelo ficou branco depois disso, irmão, depois que foi para a França. Mas tá difícil lá, Samuel. Ele sentou comigo hoje, pastor, tá uma bênção aquilo lá, está melhorando. Deixa eu te falar, vale a pena, irmãos, vale a pena. Aleluia, o Fabrício está comigo desde o começo desse ministério. Ele se lembra do grupinho de irmãos ali reunidos. Você imaginava que a igreja chegaria em 20 anos depois aos lugares onde chegou, Fabrício? Não pensávamos, mas no pensamento de Deus estava isso. E quantas pessoas saíram? Oh, isso é o que vemos. Isso é o que vemos, isso é o que seu olho pode ver. Mas há uma multidão de pessoas que falam comigo constantemente, que estão espalhados por esse mundo afora e que dão testemunho: pastor, o seu ensino ainda está no meu coração. Tudo que eu sei de missões e faço em missões, o Senhor me ensinou. Eu estou fazendo a diferença. Esses dias um pastor da Austrália mandou mensagem para mim e disse: olha, eu fiquei 6 meses com o senhor na igreja, mas eu aprendi mais sobre missões nos 6 meses que eu estava lá em Portimão, do que em todo o tempo que tive no seminário e tal. Hoje eu estou na Austrália, estou trabalhando aqui, Deus tem feito algo extraordinário. Vocês estão entendendo como é, irmãos? Não olhe pela aparência das coisas. Às vezes as pessoas dizem assim: não, vamos fechar isso aqui porque não dá certo. Dá certo sim, irmão. Enquanto eu tiver força e Deus der graça, aleluia, nós vamos enfrentar e vamos vencer. E Deus está conosco.
Deus está conosco. Deus está conosco, porque a angústia. Eu não estou brincando de evangelho, irmão. Eu não preciso disso. Eu não preciso disso. Eu não estou aqui por brincadeira, eu estou aqui por uma missão, por um chamado especial de Deus. E Deus quer levantar uma nação forte dentro de Portugal, uma nação de adoradores, uma nação de missionários apaixonados. O que levaram os portugueses no passado, os grandes descobridores, a saírem para ir em direção àquilo que eles não sabiam? Era paixão. Era o desejo de ter o seu nome na história. Oh querido, deixa eu te dizer uma coisa. Aleluia. Talvez no caderno dos homens o seu nome nunca vai estar escrito, mas no livro de Deus vai estar escrito lá. Oh aleluia, um dia Deus vai ler o seu nome. Vai ler o seu nome. É difícil. Tem dias que a gente pensa, não vai dar, não consigo. Senhor, tem misericórdia. Aleluias. Deus quer que você assuma a responsabilidade diante dEle. Deus quer que você diga, eu estou aqui, eu estou pronto, é nós, estamos juntos. Amém? Não foi Neemias que pecou para o povo ir para o cativeiro. Mas ele disse, nós pecamos, eu e a casa do meu pai pecamos também. Ele não tinha feito nada, irmão. Mas se você está no meio, você também está junto. Então precisa confessar. Ele diz, não, eu estou aqui. A carga não é minha, mas eu quero trazê-la para cima de mim. O fato de a Península Ibérica nunca ter experimentado um avivamento, isso não é culpa minha. Mas eu me incluo entre os culpados disso não ter acontecido ainda. Não há lugar difícil, irmão. Não há terreno impossível, não há lugar que Deus não possa penetrar. Quando o inimigo diz aqui não, aleluia, Deus vai mostrar o caminho, há um caminho de Deus. Acho que vocês não estão crendo nisso. Aleluia, 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 aleluia. Meu Deus. Tem muita coisa para falar, mas vou pular um pouco aqui. Aleluia. Aleluia. Neemias se coloca como responsável também pela destruição de Jerusalém. Ele se coloca como responsável pelo fato dos muros estar caídos. Pela condição moral do povo, ele se coloca como responsável. E é isso que Deus quer que você incorpore, irmãos. Deus quer que você tenha paixão. Olhe para mim. Ministério não é profissão, irmãos. Isso não é cabide de emprego. Você não está no ministério porque você vai ganhar algum salário no final do mês. É paixão. É amor. É desprendimento. Aleluia. Podemos ver aqui, irmãos, o tipo de vaso que o Senhor precisa para esse tempo. Ele não quer os trabalhadores que assumem os seus trabalhos. Não é isso. Ele quer pessoas que sintam as dores de parto com Ele, por seus interesses espirituais. Nós estamos de mão de obra, temos que consagrar obreiros. Deus não quer só trabalhadores. Deus quer pessoas que sintam dor com Ele. Se é para ser, então que seja. Estou aqui, Senhor. Como Maria, eis aqui a serva do Senhor. Vai ser complicado esse negócio? Tem problema. Eis aqui a serva do Senhor. Todos vão falar de você, não tem problema. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim o que da parte do Senhor está determinado. Eu quero. Eu quero. Deus não quer empregado, irmãos. Deus quer filho. Deus quer filhos e filhas, aleluia. Ele não quer especialista.
Ah, o fulano é especialista em missões, ele entende tudo, é estratega e tudo mais. Deus não quer especialista, Deus quer homens e mulheres apaixonados pela causa. Se ele quisesse especialista lá no Novo Testamento, ele não teria chamado pescadores, iletrados e doutos. Ele teria chamado a nata da sociedade. Mas ele não fez. Ele chamou gente incapacitado e os capacitou para que todos soubessem que o poder que opera é dele e não dos homens. Louvado seja Deus, aleluia. Deus quer aqueles cujos corações, as coisas são tão claras. Deus não quer pessoas que vê obscuramente. Deus quer pessoas que vê com clareza. E é tão clara para você e para mim, a ponto de você dobrar-se diante do Senhor. Eu vejo com clareza, Deus, o que é para ser feito. Vejo com clareza, irmão, eu vejo isso em pequenos detalhes dentro da casa de Deus. Tem gente que tudo para fazer na casa de Deus é uma dificuldade. Sou obrigado. Tem que fazer. Por favor, irmãos, me tolere só por mais uns minutos. Aleluia. O que Deus quer nesse tempo não é mera apreensão mental do ensino e da verdade. Ele não quer simplesmente que você entendi, compreendi. Não é só isso. Ele quer que você traga uma carga no seu coração. Um peso na sua alma. Não sei se vocês estão entendendo, se eu me faço entender. Uma angústia desesperada pelo Senhor. Por causa de como as coisas estão espiritualmente, irmãos. Hoje as igrejas não se medem pela espiritualidade, mas por quanto dinheiro entra por mês. Eu estive lá na minha cidade, na cidade da minha mulher, onde eu fui pastor, e um pastor me chamou, e a gente estava conversando, um pastor veterano de lá, e ele disse, olha, a igreja do fulano de tal diz que é a maior igreja daqui. Mas eu tive fazendo as contas do patrimônio deles com o patrimônio nosso. Nós temos mais patrimônio que eles, por isso nós somos maiores do que eles. Está entendendo? Está entendendo a pobreza espiritual que estamos vivendo nesse tempo? Meus irmãos, se tivéssemos aqui caixotes para sentar, não tivesse essas cadeiras bonitas, um púlpito e microfone, mas se a presença de Deus estivesse aqui, e se vocês estivessem aqui derramando lágrimas, por conta dos perdidos e dos necessitados, é isso que Deus quer, irmãos. Ele não quer ostentação, Ele quer paixão. Ele não quer que você viva para mostrar às pessoas, não. Ele quer que você viva para glorificar a Ele. Isso é algo, irmãos, que mina nossas vidas. A obra missionária tem que ser algo que drena o nosso sangue. Aquilo que custa tudo. Lembra daquela parábola do homem que descobriu um tesouro, foi lá e vendeu tudo que tinha? Nosso maior exemplo, Jesus fez isso. Ele desenfeitou a sua glória. Danilo leu aqui, deixou os céus e veio essa baixa terra como presente de Deus. Queridos irmãos e irmãs, qualquer coisa que você fazer é nada diante daquilo que Jesus fez. Qualquer coisa que você tiver que abrir mão é infinitamente sem comparação com tudo que Deus deixou. Para vir essa baixa terra por conta de você. Porque Ele te amava. Se você fosse o único pecador do mundo, Jesus viria aqui e morreria por você. Ele faria tudo de novo. Aleluia.
Queridos e queridas, fique de pé. Vamos deletar todas essas ideias de organização. Vamos deletar essa ideia de que nós temos que fazer acontecer. De movimento. Vamos pedir para Deus nos batizar com esse batismo tremendo. Aleluia. Aleluia. Amém, irmãos? É assim que Deus traz as coisas à existência. Você não está vendo, mas Deus está vendo. Você tem só que se apaixonar e dizer: Deus, essa é a minha causa. Porque quando você fizer isso, irmãos, Deus vai colocar pessoas na sua vida. Deus vai começar a trazer gente para perto de você que pensa igual a você. Aleluia! Neemias foi assim. Quando você olha para a história dele, você vê que muitas pessoas se aliaram a ele, inclusive o rei. Olhe para mim aqui, irmão. Irmão, irmã. Que Deus nos livre. Que Deus nos salve de ter a proeminência diante dos homens e uma medida menor diante de Deus. Quando lá no seu trabalho, seu patrão te pede uma coisa, você faz com todas as suas forças. E quando Deus te pede, é se der tempo. Que possa tudo que somos diante dos homens ser fruto daquilo que somos diante de Deus. Para você alcançar esse patamar, isso é uma questão de exercício espiritual. Se o equilíbrio, irmãos, das coisas pender do lado daquilo que as pessoas estão vendo, e você necessitar do reconhecimento das pessoas, eu quero te dizer que você é um fraco. Você precisa crescer. Força e eficácia sempre estão de acordo com a medida da história que temos com Deus. Não há força no público, há força no privado. Ninguém te vê e Deus te vê. Ninguém conhece e Deus conhece. E aí você levanta do seu lugar secreto, onde há força. E você carrega como Neemias um fardo no seu coração diante dos homens. Não para que os homens coloquem os ombros junto com você e caminhem com você, mas porque você simplesmente não consegue viver sem isso. Mas certamente Deus vai colocar, porque a unidade, ela é fruto da angústia. Se você é uma pessoa sincera, isso é nítido, irmão, as pessoas vão ver. Você não precisa dizê-lo. Todos verão. O mundo espiritual verá. Deus principalmente verá. E Deus, irmãos, Ele vai te cobrir. Porque há momentos na nossa vida, mesmo quando você toma, a angústia toma conta do seu coração, que há medo. Você vai ver que Neemias chegou ali, e quando o rei descobriu a sua face, descobriu que ele estava trazendo algo no coração, ele disse: eu temi. E o rei me diz: diga lá o que está acontecendo. Ele diz: como é que eu posso estar alegre? Se a casa de meu Deus e o lugar do sepulcro dos meus pais estão queimados. E o rei diz: pelo que você me impede agora, Neemias? E ele disse: eu orei ao Deus dos céus. Querido, Deus vai abrir corações duros. Ah, mas ele é ímpio, não importa, irmãos. Quando você coloca uma carga no seu coração diante do Senhor, Deus vai abrir corações, Deus vai trazer.
A unidade como fruto da angústia vem quando aparentemente os outros são capazes de levar-nos em conta e dizer para você: não há nada fingido nessa questão. O rei poderia dizer: que conversa é essa, Neemias? Que história é essa? Mas o rei viu sinceridade no coração daquele homem. Ele não só deu dinheiro, soldado, mas deu autoridade para ele. Você chega lá, você vai, ó, tem ordem minha, está aqui uma carta para você chegar lá. Não é algo meramente profissional, irmãos. Não é um hábito. As pessoas vão ver isso. Aleluia. E os homens serão capazes de discernir se é assim ou não, se você está falando a verdade ou não. As pessoas espirituais perceberão claramente se algo é de Deus ou não é. Se você é espiritual, não precisa de muito, você vai perceber se algo é de Deus ou não. Se estamos falando de algo extraído de um livro, de algo extraído de uma pessoa, de alguma fonte humana, ou se estamos trazendo a carga do próprio coração de Deus. Eu não preciso usar de argumento persuasivo. Se a minha vida não persuadir as pessoas, não adianta eu tentar persuadir com as palavras, porque mais cedo ou mais tarde vai se descobrir a farsa. Eu creio que eu estou falando com pessoas que têm um chamado, um ministério. Eu quero asseverar isso a você, que vocês sempre procurem ter os seus próprios corações profundamente exercitados em tudo aquilo que é do Senhor. Isso vai custar, claro que vai custar. Isso vai significar tristeza, claro que sim. Há dias que a gente está quebrado, irmãos. Há dias que a vontade é de não sair da cama. Isso significa um preço, é claro. Mas meu amado e minha amada, é a maneira para a eficácia espiritual é exatamente essa. Pois só assim Deus pode fazer de você um mensageiro com mensagem. Não só o que você fala, mas você é a sua mensagem. As pessoas têm que enxergar isso em você. Você é a mensagem. Sua vida é a mensagem. Sua caminhada é a mensagem. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Qualquer um de vocês, irmãos, podem viver isso com Deus. Tudo tem que ser forjado em Deus. E não pode ser algo que foi adotado. Tem que ser algo forjado dentro de você, dentro do seu coração. O Senhor nos impede de adotar coisas. Eu não preciso adotar métodos de crescimento de igreja, irmãos. O método tal funciona, o método tal funciona. Eu preciso ter paixão por Deus e pela sua obra. Muito bem, este é Neemias. Esse é o homem Neemias. Aquele cujo coração está profundamente forjado por Deus, a fim de poder compartilhar os propósitos de Deus e as dores de parto de Deus. Queridos e queridas, vamos orar. Que Deus te batize nessa noite com batismo de angústia. Que você, jovem, sinta angústia por aquele coleguinha seu que não conhece Deus. Eu acho lindo quando as crianças aqui da igreja chegam: pastor, ore pelo meu coleguinha, ore pelo meu amigo.
Nós precisamos incutir no coração dos nossos filhos essa paixão por Deus, esse desejo pelo Senhor. Ah, é pequeno demais? Não, irmão, não é pequeno demais. A criança tem que ser instruída desde o ventre. É aí que você começa a ensinar a sentir paixão pelo Senhor. Alabaxuriandehai. Alabaxuriandecantas neves. Eu me lembro de uma vez que eu estava ali no seminário, eu trabalhava na faxina, cuidando, limpando as árvores, limpando as coisas. Foi o meu trabalho por um ano. E eu estava varrendo as folhas das árvores assim num calçadão. E tinha umas crianças brincando e eu vi que uma criancinha estava sentada assim na calçada e os amiguinhos chamavam, vem brincar conosco. Os meninos, sei lá, de 5 anos, 6 anos. E os coleguinhas que estavam brincando na terra diziam, vem brincar conosco. E o miúdo que estava lá sentadinho, talvez 5, 6 anos, ele dizia, eu não posso ir. Minha mãe falou que eu não posso ir, porque eu tenho uma doença grave, que eu não posso brincar com terra, eu não posso mexer na terra. Aí um dos meninos, que era filho de um presbítero, ele foi até lá e falou com o menino assim, falou, olha, nunca me esqueço disso. Ele disse, olha, minha mãe me ensinou que quando a gente ora, Jesus cura. E eu queria orar, eu vou orar por você e Jesus vai te curar e você vai brincar com a gente. Pôs a mãozinha na cabeça do moleque, orou por ele e disse, agora você pode vir brincar. Ele disse, posso? O outro falou, posso. Pode. E ele foi brincar. E pegou na terra, mexeu na terra, se sujou tudo. Foi para casa, a mãe quase teve um troço. Aí deu banho no menino depressa, esperando a reação alérgica do moleque, nada. No domingo na igreja, eu ouvia o testemunho da mãe, contando e perguntando quem era o menino, era filho de um presbítero. Aí o menininho estava lá, fui eu que orei por ele. Queridos e queridas, temos que ser como criança muitas vezes, sim ou não? E eu presenciei aquele milagre, eu estava duvidando cá no meu coração, será que isso vai acabar bem? Mas não podia me meter naquele processo. Quando Deus quer usar e fazer, Ele faz com o que Ele quer, irmãos. Faz com essas crianças, faz qualquer um de nós, qualquer um de nós. Qualquer um de vocês estão aqui. A autoridade de Deus na sua vida, sim ou não? Há poder de Deus na sua vida. Basta você dizer, Deus, eu quero que o Senhor me batize com o batismo da paixão, da angústia. Deus vai te encher de uma capacidade que você nem imagina. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua santa palavra, Deus. Sim, Espírito Santo. Oh Senhor, aleluia. Queridos, eu ia orar por vocês, mas o Espírito de Deus manda eu fazer uma coisa aqui. Eu quero chamar você aqui à frente, você que quer que Deus traga o peso do coração dele ao seu coração, que ele compartilhe o peso que está no coração dele. Você está disposto, jovem, moço e moça? Glória a Deus, eu estou vendo pessoas aqui chorando diante do altar de Deus. O Espírito Santo quer aleluias, quer batizar você nessa noite com o batismo. Aleluia. Diga ao Senhor, eis-me aqui, Jesus. Eu quero fazer parte desse projeto, Deus. Eu quero a paixão pelas almas, Senhor, eu quero sentir a tua dor pelos perdidos, Deus. Eu não quero falar da minha boca para fora, mas eu quero falar, Deus, aleluia, como fruto do coração.
Deus está batizando pessoas aqui com o batismo da angústia, irmão. Você não vai sair daqui nessa noite da mesma forma como tu entrastes. Deus vai trazer uma carga dele ao teu coração. Você vai sentir a dor de Deus pelos perdidos. Aleluia. A glória, a graça e o poder do Senhor se manifestará em sua vida. Eu já estou aqui na frente, irmãos. Meu joelho já está dobrado aqui, porque eu quero sentir a dor de Deus mais ainda. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem sobre as nossas vidas nessa noite. Dai-nos, ó Deus, paixão pelos perdidos, Senhor. Que a nossa meta, que o nosso alvo não seja o status, não seja, ó Deus, a promoção pessoal. Que o nosso alvo, que a nossa meta, Deus, ela seja o peso que vai no teu coração. Ó Senhor, dá, aleluia, o peso, ó Deus eterno, por esta nação de Portugal. Faz-nos sentir a angústia, Deus, pelos perdidos, pelas aldeias e vilas deste país onde não tem o Evangelho, pelos lugares distantes e longínquos deste país, aonde uma testemunha do Senhor ainda não pisou. Leva-nos nesses lugares, ó Deus. Leva nesses lugares, ó Deus. Faz-nos sentir a tua dor, Senhor, por este país. Faz-nos sentir a tua dor pela Península Ibérica, Deus, que nunca, ó Deus eterno, experimentou um avivamento, Senhor. Leva-nos a sentir angústia, Deus querido, pela Europa, esse continente adormecido, ó Deus, pelo indiferentismo, pelo secularismo, Senhor. Desperta, Deus, os países da Europa, Senhor. Levanta missionários nessa terra, Senhor eterno Deus. Portugal foi conhecido como o lugar dos descobridores, que agora seja conhecido como celeiro de missionários. Que muitas pessoas saiam desta nação e vão até os pontos mais longínquos dessa terra, Pai. Ó Senhor, a começar por Lisboa, e em seguida, ó Deus eterno, toda a região, ó Deus, a circunvizinha, a capital do país. E depois, Deus, que isso avance, Pai, para as vilas e aldeias dessa nação. Deus, leva-nos aonde não tem igreja, Senhor, aonde não tem uma porta aberta, Deus, aonde não tem uma testemunha viva do Senhor, aonde as pessoas ainda não ouviram falar das tuas verdades, ó Deus. Leva-nos, ó Pai. Levanta moços e moças nesta igreja. Levanta, Senhor, batiza os teus filhos com batismo de angústia, Deus. Halamacho Remantui de Comanai. Espírito de Deus, vem sobre o teu povo agora, Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós te desejamos, ó Senhor, nós te desejamos, ó Senhor. Sinta a presença de Deus agora. Que o Espírito do Senhor venha sobre a sua vida nesta manhã. Que esta noite seja uma noite marcante na sua vida. Oh, aleluia, Deus. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo.